A Toca das Raposas. Capítulo 2. Neil perdeu as contas de em quantos aeroportos já tinha estado. Mesmo depois de tantas vezes, ainda assim não conseguia se sentir confortável neles. Eram muitas pessoas para prestar atenção, e voar com passaportes falsos era sempre um risco. Herdar os contatos da mãe após sua morte, então sabia que era confiável, mas o coração acelerava sempre que alguém pedia para ver seus documentos. Nunca tinha estado no aeroporto internacional de Phoenix ou no regional do norte, mas havia algo familiar no ritmo frenético de ambos. Ficou quase um minuto parado ao lado do portão de chegada do regional, enquanto os demais passageiros se dirigiam apressados para a saída ou para suas conexões. A multidão ao seu redor era o que se costumava encontrar em aeroportos: turistas, executivos e estudantes voltando para casa no fim do semestre. Não esperava reconhecer ninguém ali, já que nunca estivera na Carolina do Sul, mas era sempre bom se precaver. Por fim, seguiu as placas que indicavam um corredor e um lance de escadas que levava à área de desembarque. Era sexta-feira à tarde, o que significava que o pequeno saguão estaria consideravelmente cheio, mas encontrar o carro que o treinador Wymack havia prometido foi mais fácil do que Neil esperava. Foi o peso do olhar do seu colega de time que fez com que Neil fitasse quase imediatamente. Era um dos gêmeos. A julgar pela expressão calma, Neil duvidava que fosse Andrew. Aaron Miniard era com frequência mencionado como o mais normal dos dois, apesar dessa informação ser quase sempre seguida por um debate acerca da possibilidade de alguém que compartilhava dos mesmos genes que Andrew ser considerado equilibrado. Neil atravessou o recinto na direção do gêmeo. Neil era o jogador mais baixo na linha dos Dingos de Millport, mas era 7 centímetros mais alto do que Aaron. O fato de estar vestido de preto da cabeça aos pés não ajudava a aparentar mais altura, e Neil se perguntou como ele aguentava usar mangas compridas em maio. Sentia calor só de olhar para elas. Neil disse a Aaron em vez de cumprimentá-lo, e apontou para a placa. Vamos pegar a sua bagagem. Só tenho isso. Neil bateu na alça da mochila de lona pendurada no ombro. Era pequena o suficiente para servir de bagagem de mão, mas razoavelmente grande para carregar todos os seus pertences. Aaron aceitou sem mais comentários e começou a andar. Neil seguiu pelas portas de vidro deslizantes, saindo para a abafada tarde de verão. Uma pequena multidão esperava o semáforo abrir na faixa de pedestres, mas Aaron passou por eles, atravessando a rua. Pneus cantaram conforme um táxi derrapava até parar a centímetros do corpo diminuto de Aaron. Ele não pareceu notar, mais interessado em acender o cigarro nos lábios. Prestou ainda menos atenção aos xingamentos gritados pelo motorista. Neil fez um gesto de desculpa ao taxista e correu para alcançar o garoto. Um carro preto sofisticado estava parado 6 fileiras atrás, no estacionamento. Neil não entendia muito de carros, mas só de olhar sabia quando algo era caro. Por alguns instantes cogitou que houvesse outro carro menor atrás dele, fora de sua vista. Mas Aaron destrancou o veículo ao apertar um botão no chaveiro. Mochila no porta-malas, disse, abrindo a porta do motorista e se sentando de lado para fumar. Obediente, Neil colocou a mochila no porta-malas antes de se sentar no banco do carona. Aaron não se moveu até que o cigarro estivesse pela metade. Jogou a bituca no chão de concreto e fechou a porta com força. Virou a chave na ignição e o motor roncou. Aaron olhou para Neil de novo. A sombra de um sorriso surgiu no canto da boca, mas decididamente não era uma expressão amigável. Neil Jordan repetiu, como se testasse o som. Vai ficar por aqui durante o verão, não é? Sim. Aaron colocou o ar-condicionado no máximo e engatou a ré. Somos 5 então, mas estão falando que você vai ficar com o treinador. O treinador Wymack alertara Neil que os primos Andrew, Aaron e Nicholas estariam na cidade, mas a conta ainda não fechava. Neil sabia quem era aquela quinta pessoa. Não queria acreditar, por mais que soubesse que deveria ter imaginado. Kevin estivera grudado em Andrew desde a sua transferência. Ainda assim, Neil precisava se certificar. Kevin vai ficar no campus? Perguntou. Kevin está onde a quadra está. Não consegue viver sem ela, ironizou Aaron. Não achei que a quadra seria o motivo de ele ficar aqui, comentou Neil. Aaron não respondeu. Era um caminho curto até a saída do estacionamento e Aaron apressou-se para pegar a atendente no guichê. Assim que a cancela se ergueu para deixá-lo sair, ele meteu o pé no acelerador. Alguém buzinou em advertência quando entraram no trânsito sem dar preferência, e Neil colocou o cinto discretamente.
Aaron não pareceu notar ou se importar. Quando estavam na estrada, olhou de lado para Neil. Ouvi dizer que você não se deu bem com o Kevin no mês passado. Ninguém me avisou que ele estaria lá, respondeu Neil, observando a paisagem que passava depressa pela janela. Talvez você me perdoe por não ter reagido exatamente bem. Talvez não. Não acredito nessa história de perdão, e não foi a mim que você ofendeu. É a segunda vez que um novato dá um fora desses nele. Ficaria com o orgulho ferido, se alguma coisa conseguisse abalar aquela arrogância dele. Mas ele está apenas perdendo a fé na inteligência dos atletas de escola. Tenho certeza de que Andrew teve motivos para recusar, assim como eu. Você disse que não era bom o suficiente, mas ainda assim está aqui. Acha que um verão de treino vai fazer tanta diferença assim? Não, admitiu Neil. Só foi bem difícil dizer não. O treinador sempre sabe as palavras certas, né? Mas isso torna as coisas mais difíceis pra gente. Nem Millport deveria ter se arriscado com você. Neil deu de ombros. Millport é uma equipe pequena demais para ligar para a experiência. Eu não tinha nada a perder tentando e eles não tinham nada a ganhar recusando minha entrada. Foi uma questão de estar no lugar certo e na hora certa, eu acho. Você acredita em destino? Neil notou leve desprezo na voz do garoto. Não. E você? Sorte, então, disse Aaron, ignorando a pergunta. Só acredito no azar. Ficamos lisonjeados com a opinião tão elevada que tem de nós. Aaron virou o volante, deslizando o carro de uma faixa para outra sem se preocupar em checar o trânsito à sua volta. Buzinas soaram atrás deles. Neil observou pelo retrovisor enquanto carros derrapavam para desviar deles. Esse carro é bonito demais para ser destruído, disse. Não tenha tanto medo de morrer, retrucou Aaron enquanto o carro percorria 4 faixas para chegar à saída. Se tiver, nossa quadra não é para você. Estamos falando de um esporte, não de uma disputa até a morte. É a mesma coisa, afirmou Aaron. Você está jogando em um time da primeira divisão que tem Kevin como titular. As pessoas estão sempre prontas para sangrar por ele. Imagino que tenha visto nos jornais. Vi, confirmou Neil. Aaron estalou os dedos como se aquilo fosse o fim da discussão. Neil não tinha muito como contradizer esse argumento, então deixou para lá. Kevin Day e o irmão adotivo, Rico Moriyama, eram aclamados como filhos do ex. A mãe de Kevin, Kaileigh Day, e o tio de Rico, Tetsuji Moriyama, criaram o esporte cerca de 30 anos atrás, enquanto Kaileigh estava estudando no exterior, em Fukui, no Japão. Começou como um experimento que, aos poucos, se expandiu das fronteiras do campus onde estudava para times locais, e enfim, atravessando o oceano para o resto do mundo. Kaileigh o levou consigo de volta para casa na Irlanda, após terminar a faculdade, e os Estados Unidos aderiram pouco tempo depois. Kevin e Rico foram criados em meio ao ex. Quando o enorme estádio de Edgar Allan, Castelo Evermore, o primeiro estádio de ex da NCAA nos Estados Unidos, não passava de um projeto ainda na planta, Kevin e Rico já tinham raquetes personalizadas. Após a morte de Kaileigh num acidente de carro, Tetsuji acolheu Kevin, mas o novo treinador dos Corvos não tinha tempo para educar crianças. Rico e Kevin passaram seus anos de formação no Evermore com os Corvos, sendo considerados os mascotes não oficiais da equipe. Quando não estavam sendo treinados por Tetsuji, eram treinados pela equipe, e eram tutorados lá para que não tivessem que deixar o estádio para frequentar as aulas. Kevin e Rico cresceram em frente às câmeras, mas sempre com o ex como pano de fundo e sempre juntos. Até Kevin ser transferido para Palmetto State, ele e Rico nunca eram vistos em quartos separados. A infância não convencional que tiveram fez com que muitas pessoas se preocupassem com o bem-estar psicológico de ambos, mas também alimentou uma obsessão quase doentia pela dupla. Rico e Kevin eram a cara dos Corvos. Para muitos, eles eram o futuro do ex. Em dezembro do ano anterior, Rico e Kevin sumiram de cena durante semanas. Quando o campeonato primaveril começou em janeiro, nenhum dos garotos estava na escalação inicial dos Corvos. Foi apenas no fim de janeiro que Tetsuji Moriyama tocou no assunto em uma entrevista coletiva, e a notícia foi um grande golpe para fãs de ex ao redor do mundo. Kevin Day quebrara a mão dominante em uma viagem, enquanto esquiava. De acordo com Tetsuji, Kevin e Rico estavam arrasados demais para lidar com os Corvos ou com os torcedores transtornados naquele momento. No dia seguinte, o treinador Wymack disse à imprensa que Kevin estava se recuperando na Carolina do Sul. Serem informados de que Kevin nunca mais jogaria era horrível,
Mas descobrir que ele deixaria os Corvos era, de alguma forma, ainda pior para os torcedores obcecados. Se Kevin passasse a atuar fora de quadra como auxiliar técnico, o mínimo que poderia fazer era ceder seu prestígio e conhecimento ao time do coração. Os torcedores ficaram ofendidos em nome da equipe que tanto amavam, mas a maioria presumia que ele seria transferido de volta assim que a mão estivesse curada. Mas Kevin assinará com as Raposas em março, não como técnico, mas como atacante. Os torcedores passaram de desolados para atraídos. Desde então, Palmetto State sentia o peso dessa fúria. A universidade e o estádio foram vandalizados dezenas de vezes e houve inúmeras brigas no campus. A tendência era piorar quando a temporada começasse e as pessoas vissem Kevin vestindo o uniforme das Raposas. Neil não estava nada ansioso para se ver no meio daquela confusão. O condomínio onde o iMac morava ficava a 20 minutos de carro do aeroporto. O estacionamento estava quase vazio, uma vez que estavam no meio da tarde de um dia útil, mas 3 pessoas esperavam na calçada. Aaron saltou primeiro do carro, apontando o chaveiro para a traseira. Neil ouviu as fechaduras ao sair do veículo. Aaron foi se juntar aos outros na calçada enquanto Neil pegava a mochila no porta-malas. Pendurou-a no ombro, relaxando um pouco com o peso familiar, e fechou o porta-malas. Quando olhou para frente, encontrou-se no centro das atenções. Os gêmeos estavam em pé, um de cada lado de Kevin e apesar de vestidos de forma idêntica, era fácil distingui-los pela expressão em seus rostos. Aaron parecia entediado agora que havia cumprido seu dever e levado Neil até ali. Andrew estava sorrindo, mas Neil sabia que aquela animação não significava que seria simpático. Ele também estava sorrindo quando deu uma raquetada no estômago de Neil. Nicholas Remick era o único que parecia de fato feliz em ver Neil, descendo para a rua conforme ele se aproximava. Aquela distração era bem-vinda, pois o impedia de olhar para Kevin. Neil aceitou prontamente a mão oferecida por Nicholas. E aí disse o garoto, usando o aperto na mão de Neil para puxá-lo para a calçada. Bem-vindo à Carolina do Sul. O voo foi tranquilo? Tudo de boa, confirmou Neil. Eu sou o Nick. O garoto deu outro apertão na mão de Neil antes de soltá-la. Primo do Andrew e do Aaron e um defensor de primeira. Neil olhou dele para os gêmeos e de volta para ele. Enquanto os gêmeos tinham a pele mais clara, a de Nick era mais escura, e o cabelo era preto, com os olhos castanho escuros. Ele também era alguns bons centímetros mais alto. Primo de sangue? Nick riu. Não parece, né? Puxei a minha mãe. Meu pai a resgatou do México durante uma viagem aleatória como missionário. Ele revirou os olhos dramaticamente, e então apontou os outros com o polegar. Você já conhece eles, né? Aaron, Andrew, Kevin? Era para o treinador estar aqui para te deixar entrar, mas ele teve que dar uma passada no estádio. O CRE o chamou, acho que para falar de alguma encheção de saco, tipo porque não anunciamos nosso reserva para o público ainda. Enquanto isso você fica aqui com a gente, mas estamos com as chaves. As malas estão no porta-malas? Isso é tudo, mostrou Neil. Nick arqueou uma sobrancelha e olhou para os outros. Ele é do tipo que viaja com pouco. Queria ser assim, mas, porra, sou materialista demais. Materialista é pouco, provocou Aaron. Nick sorriu e segurou o ombro de Neil, guiando-o para passar pelos outros em direção à porta. É aqui que o treinador mora, explicou sem necessidade alguma. Ele tem grana, então pode morar em um lugar assim, enquanto nós, os pobres, precisamos nos contentar com o sofá dos outros. Seu carro é bem maneiro para alguém que se acha pobre, disse Neil. É por causa disso que nós somos pobres, respondeu Nick em um tom seco. A mãe do Aaron comprou o carro pra gente com a grana do seguro de vida, explicou Andrew. Nem um pouco surpreendente ela ser útil apenas depois de morrer. Pega leve, disse Nick, mas olhava para Aaron enquanto dizia isso. Leve, levinho. Andrew ergueu as mãos, dando de ombros sem se importar. Por que se importar com isso? O mundo é cruel, não é, Neil? Você não estaria aqui se não fosse. Não é o mundo que é cruel, argumentou Neil. São as pessoas nele. Ah, isso é verdade. Subiram de elevador até o 7º andar em silêncio. Neil observou os números mudarem acima da porta para não olhar para o reflexo de Kevin. O desconforto por estar tão longe do chão era quase o suficiente para distraí-lo. Preferia ficar em andares mais baixos para poder escapar com mais facilidade, caso fosse necessário. Saltar pela janela ali estava definitivamente fora de cogitação.
Fez uma anotação mental para depois encontrar todas as saídas de emergência existentes. O apartamento de Mac era o 724. Eles se reuniram ao redor da porta para que Aaron pudesse tirar a chave do bolso. Precisou procurar 2 vezes para se lembrar em qual deles havia colocado. Neil nem se deu conta quando ele a encontrou e destrancou a porta. Estava muito ocupado olhando para os bolsos da calça de Aaron. Eram rasos demais para esconder um maço de cigarros, mas Neil vira guardar o pacote antes de atravessar a rua no aeroporto. Pronto, Neil, informou Nick, e Neil se forçou a olhar pela porta aberta. Nick gesticulou para que entrasse primeiro. Doce Lar, se é que se pode chamar qualquer coisa que envolva o treinador de doce. Neil sabia desde abril que passaria algumas semanas no sofá do treinador Mac. Sabia, nos dias que se seguiram à visita de Mac, que seria desconfortável. Ainda assim, não estava preparado para o tanto que seu estômago se revirava naquele instante. Estivera sozinho desde a morte da mãe, e o último homem com quem viverá fora o pai. Como poderia permitir que Mac trancasse a porta todas as noites com os dois sob o mesmo teto? Não ia conseguir pregar o olho ali, iria acordar ao menor som e se perguntar quem o estava perseguindo. Talvez fosse melhor desistir e ficar em um hotel, mas como explicar isso ao Mac? Será que precisaria explicar? Mac pensava que os pais de Neil eram abusivos, então talvez entendesse seu receio. Não esperara travar daquele jeito, e hesitara por tempo demais. Viu o olhar que Nick lançou para Aaron, curioso e confuso, e soube que cometera um erro. Ainda assim, foi apenas quando Andrew parou ao seu lado para ver o motivo da demora que Neil conseguiu se mover. Andrew sorria, mas seu olhar era intenso. Neil encarou por alguns instantes e soube que era pior ficar ali fora do que cruzar o batente. Daria um jeito, não naquele exato instante, não com Andrew e Kevin como testemunhas. Entrou na casa e olhou para o corredor. A primeira porta se abria para a sala de estar em que Neil dormiria. O sofá que Mac mencionara estava limpo e tinha até um bilhete colado nele que dizia que os cobertores estavam na gaveta da mesinha de centro. Era a única superfície limpa da sala. Todo o restante estava coberto de papelada e canecas de café vazias. Também havia uma quantidade insalubre de cinzeiros cheios. Neil estava a meio caminho da janela para ver a vista quando Nick falou em suas costas. O que foi aquilo? Neil ficou imediatamente tenso. Não pelas palavras, mas pelo idioma que Nick usará. O alemão era a segunda língua de Neil graças aos 3 anos que morou na Áustria, Alemanha e Suíça. Se lembrava mais da Europa do que gostaria. O tempo que passou lá consistiu na sua maior parte em frio e caos. Sabia que o sabor de sangue na boca era fruto de sua imaginação, mas ainda assim, era forte o suficiente para sufocá-lo. Sentia os batimentos cardíacos em cada centímetro da pele, tão rápidos que o faziam tremer da cabeça aos pés. Como eles sabiam que Neil falava alemão? Estava quase decidido a fugir, mas então Aaron respondeu, e Neil percebeu, com uma onda esmagadora de alívio, que Nick não estava falando com ele. Não, estavam falando dele, mas sem querer que ele compreendesse. Neil se forçou a mover, chegando até a janela. Abriu as cortinas e apoiou a mão no vidro, precisando de um lugar para se apoiar enquanto o coração tentava voltar ao ritmo normal. Vai ver, ele estava apreciando o momento, respondeu Aaron. Não, argumentou Nick. Aquilo foi puro reflexo de fuga. O que diabos você disse para ele, Andrew? Neil se virou para eles. Nick não olhava para Andrew, talvez por saber que ele não responderia, mas observava Neil do outro lado da sala. Abriu um sorriso enorme quando ele se virou na direção deles e voltou a falar em inglês. Que tal um tour? Neil pensou em dizer alguma coisa, mas já tinha se revelado demais. Claro, não tinha muita coisa a ser vista. O banheiro e a cozinha ficavam frente a frente, e os quartos ficavam no final do corredor. O Mac transformará o segundo quarto em um escritório. A decoração do ambiente compensava as paredes nuas da sala de estar, estava coberto de artigos de jornal, fotos de times, calendários antigos e certificados diversos. 2 estantes se alinhavam na parede, uma cheia de livros de X, a outra com vários gêneros, desde guias de viagem até literatura clássica. A mesa de Mac estava soterrada embaixo dos papéis, nem 1 centímetro de madeira visível, e a ficha de Neil estava em cima. Um enorme frasco de remédio servia de peso de papel. Nick pegou o frasco com uma exclamação de triunfo e abriu a tampa. Isso não é seu, acusou Neil. Analgésicos, retrucou Nick, ignorando a acusação implícita.
O treinador fraturou feio o quadril alguns anos atrás, sabia? Foi assim que conheceu a Abby. Era terapeuta dele e o iMac conseguiu um emprego para ela aqui. O time ainda tá dividido, a metade acha que eles se pegam, a outra não. Andrew se recusa a votar, o que significa que você vai ter que desempatar. Precisamos da sua resposta o quanto antes. Tenho dinheiro envolvido nisso. Ele jogou algumas pílulas na mão, fechou a tampa e colocou o frasco de volta no lugar. Neil olhou para os outros para ver o que achavam disso, mas Andrew e Kevin haviam desaparecido. Só Aaron continuava ali, e ele não parecia nem um pouco preocupado. Você vai conhecer a Abby hoje à noite no jantar, informou Nick, enfiando as pílulas no bolso. Temos algumas horas para matar antes disso, então talvez a gente possa te levar na quadra para dar uma olhada. Agora temos o número certo para os treinos. Kevin não deve estar se aguentando de tanta empolgação. Duvido muito, retrucou Neil, pensando na expressão fria de Kevin quando chegou. Kevin não é um cara que demonstra muita animação, concordou Aaron. Mas como ele só se importa com o ex, ninguém quer você na nossa quadra mais do que ele. A resposta de Neil ficou presa na garganta, enquanto processava aquela informação. Era algo semelhante ao que Aaron disse no carro, mas, se antes soara como desdém, naquele instante passava a impressão de apatia. Entre aquela mudança repentina de atitude, o desaparecimento do maço de cigarros e as roupas combinando, Neil estava começando a adivinhar o que havia acontecido. Eram minúcias, mas Neil aprenderá a prestar atenção nos mínimos detalhes para sobreviver. É difícil jogar com ele? Perguntou, mudando o que ia dizer. Quer dizer, por ele ser um campeão. Tecnicamente não jogamos com ele ainda, corrigiu Nick. Ele só começou a treinar com a gente mês passado. Mas se a postura dele como colega de equipe for parecida com a de auxiliar técnico, pode se preparar para ter o pior ano da sua vida. Apesar da afirmação agourenta, Nick parecia estar se divertindo. Mas ele vale a pena. Vale as brigas também? Perguntou Neil. Tipo aquela de 2 semanas atrás. Aaron me contou que saiu completamente de controle. Quantas pessoas mesmo que você disse que se machucaram? Houve uma pequena pausa enquanto Aaron pensava. E por um instante Neil decidiu que estava imaginando coisas. Então Aaron respondeu. 11. Era a resposta correta. Neil tinha lido sobre a briga em um artigo. Mas ele e Aaron não haviam falado sobre isso no carro e Aaron saberia. Um pouco tarde demais, Neil se lembrou da acusação exasperada de Nick na sala de estar. O que diabos você disse para ele, Andrew? Neil presumira que Nick se referia a quando haviam se encontrado em Millport. Mas ele estava falando da carona do aeroporto. Não fora Aaron a buscá-lo, no fim das contas. Neil estava irritado com o truque e aliviado por tê-lo desmascarado, mas a precaução se sobrepôs a ambos. Andrew não era naturalmente simpático. Seu estado de ânimo era induzido pelos remédios e passível de idas aos tribunais. 2 anos antes, alguns homens atacaram Nick na frente de uma boate. Andrew estava certo em defender o primo, mas quase mataram os 4 homens. Tamanha violência foi considerada uma reação exacerbada e assim tentaram processá-lo. Em vez disso, os advogados conseguiram um acordo. Andrew passaria algum tempo em terapia intensiva, com consultas semanais, e seria medicado. Após 3 anos, teria permissão para suspender a medicação por tempo suficiente para analisarem seu progresso. Antes disso, a sobriedade seria considerada uma violação da sua liberdade condicional. Se a enfermeira da equipe, o atual psiquiatra de Andrew ou o psiquiatra do tribunal que gerenciava sua liberdade condicional suspeitassem de que ele não estava seguindo as regras, poderiam solicitar um exame de urina. Se o resultado indicasse que não estava tomando os remédios, ele seria acusado. Andrew só precisava aguentar até a primavera, mas aparentemente isso era tempo demais. Neil não conseguia acreditar que ele se arriscaria a parar com a medicação diante de consequências tão severas. Perguntava-se se isso de alguma maneira estaria relacionado à sua chegada, se Andrew queria conhecer seu novo companheiro de equipe sem estar entorpecido pelas drogas, ou se ele apenas odiava passar as férias de verão medicado até o talo. Como se tivesse sido evocado, Andrew apareceu na porta com uma garrafa de uísque em uma das mãos e Kevin às costas. Sucesso! Pronto, Neil? Indacou Nick. É melhor a gente se mandar antes que o treinador apareça. Por quê? Neil apontou para a bebida. Isso é um assalto em andamento? Talvez seja. Vai nos dedurar pro treinador? Perguntou Andrew, parecendo achar graça na ideia. Que belo companheiro de equipe.
Você é mesmo uma raposa, pelo jeito. Não, respondeu Neil. Mas eu perguntaria a ele por que você não está tomando os remédios. Houve um momento de silêncio alarmado. O único que não reagiu foi Andrew, até Kevin parecia surpreso. Nick foi o primeiro a encontrar palavras, mas voltou ao alemão para perguntar a Aaron. Eu tô ficando louco? Isso aconteceu mesmo? Não olha para mim, resmungou Aaron. Prefiro uma resposta em inglês, advertiu Neil. Andrew colocou o polegar no canto da boca e o passou pelos lábios para apagar o sorriso. Isso pareceu uma acusação, mas não menti para você. Omissão é a forma mais fácil de mentir, retrucou Neil. Você podia ter me corrigido. Podia, mas não corrigi, argumentou Andrew. Descubra por conta própria. Eu descobri, salientou Neil. Ele bateu 2 dedos na têmpora, copiando a saudação de Andrew quando se encontraram pela primeira vez. Mais sorte da próxima vez. Ah, disse Andrew. Ah, pode até ser que você seja interessante. Por algum tempo, ao menos. Não acho que a diversão vá durar muito tempo. Nunca dura. Não se meta comigo. Ou o quê? Houve um barulho quando alguém mexeu na maçaneta da porta da frente. O sorriso de Andrew voltou num piscar de olhos, radiante e vago. Ele se virou para Kevin, que se moveu na mesma hora. O uísque desapareceu em algum lugar entre eles em um movimento rápido. E aí, treinador, cumprimentou Andrew por cima do ombro. Tem ideia do quanto odeio chegar em casa e encontrar você aqui? Frisou o iMac, fora do campo de visão deles. Andrew ergueu as mãos vazias em um gesto inocente que ninguém acreditou, e saiu para o corredor. Aaron e Kevin o seguiram, o álcool devia estar enfiado entre seus corpos, e deixaram Nick e Neil no escritório. Eu não quebrei nada dessa vez, ressaltou Andrew. Vou acreditar nisso depois de verificar tudo por conta própria. Batida de porta no corredor, e não demorou muito para que o treinador aparecesse na entrada do escritório. Com shorts jeans e uma camiseta desbotada, o iMac parecia mais um roqueiro de banda de garagem do que um treinador de uma universidade. Neil presumia que não precisava parecer apresentável na própria casa, mas ainda assim era um pouco estranho. O iMac deu uma olhada em Neil e assentiu. Vejo que chegou bem. Achava que Nick ia matar você, do jeito que ele dirige. Neil percebeu Nick olhando para ele e disse. Já sobrevivi a coisas piores. Não tem como sobreviver a algo pior do que o jeito que aquele idiota dirige, afirmou o iMac. A única escolha é caixão aberto ou fechado. Ei, reclamou Nick. Que injustiça. A vida é injusta, pumbabaca. Supere. O que você ainda está fazendo aqui? Indo embora, comunicou Andrew. Tchau. Você vem, Neil? Aonde vão? Perguntou o iMac, parecendo desconfiado. Caramba, treinador, que tipo de pessoas você acha que somos? Nick questionou. Quer mesmo que eu responda? Vamos com ele até a quadra, disse Aaron. Depois vamos juntos para Abby. Você não precisa dele, precisa? Só para entregar isso aqui, informou o iMac, e Neil agarrou as chaves que ele jogou. Tinham 2 argolas de metal presas uma na outra. Em uma delas havia 2 chaves e na outra 3. Neil olhou para elas enquanto o iMac mostrava uma a uma. A chave maior é para quando o portão do prédio estiver fechado de noite. A menor é para entrar no apartamento. As outras são do estádio. Porta de fora, armário de equipamentos e portas da quadra. Kevin tem as mesmas chaves, então peça para ele mostrar qual é qual. Espero que você faça uso delas tanto quanto ele. Obrigado, disse Neil, apertando os dedos com força o suficiente para sentir os dentes das chaves cravando na palma da mão. Se sentia mais tranquilo ao segurá-las. Não importava onde estivesse dormindo ou quais artimanhas Andrew estivesse querendo arquitetar para cima dele. Havia uma quadra ali, e ele tinha permissão para jogar nela. Eu vou. Favoritismo na cara dura, hein, treinador? Acusou Andrew. Se você alguma vez fosse até a quadra por conta própria, talvez eu também te desse uma cópia, retrucou o iMac. Como acredito que isso não vá acontecer nessa vida nem na próxima, você pode ficar quieto e usar a do Kevin. Ah, que alegria, zombou Andrew. Agora sim, estou empolgado de verdade. Podemos ir? Cai fora, disse o iMac e Andrew desapareceu. Kevin e Aaron o seguiram. Quando Nick estava prestes a sair do escritório, o iMac colocou a mão na frente dele para interrompê-lo. Não ousem traumatizar o Neil no primeiro dia dele aqui. Nick olhou de o iMac para Neil. Neil não está traumatizado, certo? Ainda não, assegurou Neil. Após refletir por alguns instantes, Neil tirou a mochila do ombro.
A ideia de deixá-la para trás o afligia, considerando o que ele escondia, mas não confiava em Andrew. Neil não entendia por que ele estava sóbrio nem o motivo de ter ido buscá-lo no aeroporto, ainda mais depois de saber que o iMac pedirá a Nick para fazer isso, mas não achava que Andrew tinha terminado de pregar peças ainda. Neil confiava mais em o iMac do que em Andrew, e esperava que não estivesse cometendo um erro. Você tem algum lugar seguro onde eu possa esconder isso? Perguntou. Tem espaço na sala de estar, respondeu o iMac. Neil olhou para Nick, pensando em como poderia arranjar uma explicação sem deixá-los curiosos o suficiente para bisbilhotar. Ele nunca se afastava da mochila, a menos que estivesse trancada em algum lugar, geralmente em seu armário no estádio de Millport. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o iMac lançou um olhar impaciente para Nick. Por que você ainda está aqui? Se manda. Quanta grosseria, reclamou Nick, mas passou por o iMac e desapareceu no corredor. O iMac olhou para Neil novamente. O quanto você precisa que seja seguro? Neil nunca foi alguém fácil de ser lido, mas a situação nunca estivera tão fora do seu controle. A mãe sempre tinha tudo sob controle enquanto fugiam, criando as histórias perfeitas e escolhendo os alvos ideais para ajudá-los. Neil se virava em Millport, mas poderia ter jogado tudo para o ar e metido o pé a qualquer momento se não gostasse do rumo que as coisas estavam tomando. Mas queria desesperadamente fazer aquilo dar certo, pelo tempo que fosse possível. É tudo o que tenho, confessou por fim. O iMac fez sinal para que ele saísse do caminho. Neil observou enquanto ele destrancava a última gaveta da escrivaninha. Estava cheia de fichários, mas o iMac tirou todos e os empilhou no chão. A pilha se desfez assim que ele a soltou, papéis e pastas deslizando por todas as direções. O iMac nem pareceu notar. Estava ocupado tirando uma pequena chave de seu chaveiro. É só uma solução temporária, informou o iMac. Quando você se mudar para os dormitórios, terá que dar um jeito. Ele estendeu a chave para Neil, que alternava entre olhar para o treinador e a escrivaninha, para a pilha de papéis e de volta para ele. Ele abriu a boca, fechou-a e tentou novamente. Só conseguiu perguntar por quê, antes de o iMac se cansar de esperar por ele e colocar a chave na palma de sua mão. Melhor se apressar antes que Andrew mande alguém vir te procurar, aconselhou o iMac. Neil engoliu o resto da pergunta e enfiou a mochila na gaveta. Felizmente, a maior parte do que havia na bolsa eram roupas, então ela se encaixou no espaço apertado com alguns empurrões. Fechou a gaveta, trancando-a. Tentou devolver a chave, mas o iMac se limitou a olhá-lo com pena. Para que diabos eu ia querer isso? Perguntou o iMac. Me devolva quando se mudar. Neil olhou para a chave na palma da mão, para a segurança que o iMac lhe dera com tanta facilidade e sem questionar. Talvez Neil não conseguisse dormir naquela noite, e talvez passasse as semanas seguintes acordando a cada ronco um pouco mais alto de o iMac, mas, quem sabe, estivesse bem ali por enquanto. Obrigado. Vai logo, disse o iMac. Neil saiu do escritório. Os outros haviam deixado a porta da frente aberta e esperavam por ele no corredor. Neil colocou a chave no chaveiro enquanto caminhava para encontrá-los. Andrew conduziu seus primos e Kevin até o elevador enquanto Neil fechava a porta e a trancava atrás de si. O elevador chegou segundos depois que Neil voltou a se juntar a eles, e todos entraram. A breve sensação de segurança de Neil evaporou assim que as portas se fecharam atrás dele, porque os outros haviam se organizado em um círculo ao redor das paredes do elevador. Nick e Aaron estavam cada um de um lado com Andrew e Kevin à sua frente. Todos olhavam para Neil. O sorriso de Andrew desapareceu quando o elevador começou a descer devagar. Neil retribuiu o olhar, cada músculo tenso em antecipação a uma possível luta. Quando passavam pelo 5º andar, Andrew se afastou do corrimão traseiro e avançou em Neil. Ele tentou pegar as chaves, mas Neil tirou o chaveiro de seu alcance. Andrew tentou mais uma vez, e Neil teve que recuar para se esquivar. Encostou-se nas portas de metal e percebeu tarde demais que Andrew não estava nem aí para as chaves. Enfiou o chaveiro no bolso, se sentindo preso. Era ridículo que alguém tão pequeno pudesse ter tamanha presença. Foi um prazer conhecer você, Neil, falou Andrew com a voz arrastada. Vai demorar um pouco até nos encontrarmos de novo. Não sei porquê, mas não me acho tão sortudo assim. Desse jeito, explicou Andrew gesticulando entre seus rostos. Vai ter que esperar até junho. Abby ameaçou revogar nosso direito de usar o estádio no verão se dermos um jeitinho em você antes disso. Não podemos deixar isso acontecer, não é mesmo? Kevin ia chorar. Sem problemas.
Vamos esperar até que todos estejam aqui e Abby tenha raposas demais com quem se preocupar. Então faremos uma festa de boas-vindas que você não vai esquecer. Seria bom repensar suas técnicas de persuasão. São uma droga. Não preciso ser persuasivo, respondeu Andrew, colocando a mão no peito de Neil enquanto o elevador desacelerava até parar. Você só vai aprender a fazer o que eu digo. As portas se abriram atrás de Neil. Assim que se separaram o suficiente, Andrew o empurrou, fazendo com que Neil tropeçasse para trás no saguão. Andrew passou por ele, fazendo seus corpos se chocarem do ombro ao quadril, e se dirigiu para a porta. Kevin estava meio passo atrás, e Aaron nem olhou para Neil ao passar. Apenas Nick ficou para trás tempo suficiente para dar um sorriso. Pronto para isso? Perguntou e continuou andando. Neil ficou para trás por mais alguns instantes, olhando para as costas deles. Começava a suspeitar de que Kevin não seria o seu único problema na Palmetto State, o que era quase um alívio. Não tinha como prever as reações dele. Não poderia perguntar o quanto Kevin se lembrava de seu passado e não saberia até que fosse tarde demais o que poderia fazer Kevin se lembrar de quem era Neil. Mas Andrew era apenas um baixinho psicótico, e Neil crescerá em meio à violência. Lidar com ele não seria problema. Neil só precisaria tomar cuidado. Pronto, afirmou Neil, e partiu atrás de seus companheiros de equipe. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.